O Heitor do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Milanês, no capítulo 24, do Oriente ao Infinito, na quinta parte, Pai Francisco lembrou-se do pedido de Inocêncio III para que fosse a uma das cruzadas. Fosse qual fosse o seu interesse, ele, Francisco, tinha diretrizes marcadas na própria consciência sobre o que deveria fazer, em consonância com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela certeza absoluta de que somente o Evangelho poderia trazer a paz nos corações dos povos, tornou-se o elo de ligação da luz nas trevas e era o ponto de onde a alma em atraso poderia começar a sua jornada de educação individual. Com sua corte de discípulos, partiu de Porciúncula para o porto marítimo de Ancona, onde deveria tomar o navio para o Oriente. Entre os companheiros de Assis havia uma forte agitação. Todos queriam acompanhar o mestre no sentido de dar o testemunho preciso em favor da grande missão da evangelização das crianças, onde quer que fosse. O Oriente era terra muito falada e eles tanto queriam conhecê-la como levar de volta a palavra do Divino Mestre, que pela vontade de Deus nascera naquela região, na Palestina, onde seus discípulos e a Mãe Santíssima foram o cortejo de anjos que desceram dos céus à terra para que as profecias se cumprissem. Quando Francisco chegou ao porto com os discípulos, surgiu um grande problema, o da escolha de quem haveria de seguir com ele. Não ficaria bem ele mesmo escolher, pois poderia suscitar ciúmes, o que seria o mais certo. Mesmo dentre os espíritos esclarecidos, o ciúme é qual gás finíssimo, que penetra nas coisas dependendo do momento e do que está em jogo. Francisco, conhecedor dessas fraquezas humanas, sempre se apegava às palavras do Cristo, quando nos recomenda vigiar e orar para não cairmos em tentações. Sentiu uma intuição benfeitora, teve a ideia de chamar uma criança que passava, abraçou-a e conversou com o garoto sobre as alegrias que poderiam levá-lo à felicidade. O menino educado falou-lhe o nome de seus pais, onde morava e o que estava fazendo ali no porto. O homem de Deus pegou a criança nos braços, beijou-a com ternura, colocou seus discípulos em fila e falou com o garotinho: meu filho, quero te pedir uma coisa muito interessante para mim e para Deus, que escolhas dentre esses homens, meus amigos, os que devem ir comigo para o Oriente, para a terra onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Deves escolher os que acharem convenientes. Vai, meu filho, fazer esse trabalho tão difícil para mim. Colocou no chão o menino, que avançou uns passos em direção ao grupo, e a mesma mão de luz dos momentos decisivos de Francisco levou a mão do garoto, a apontar 12 dos discípulos, que choraram de emoção. Os demais ajoelharam-se, agradecendo a Deus pela confiança dos céus de ficarem no lugar de Pai Francisco com a grande responsabilidade na exemplificação do Evangelho de Nosso Senhor. Francisco, tomado de alegria, tornou a beijar a criança em gratidão aos céus, porque aquele pequeno instrumento de escolha dos seus companheiros despediram-se, partiram uns para Assis e outros com o guia espiritual, demandando as águas que interligam continentes. Francisco e seus seguidores viajaram mais de 30 dias no gigante de águas, obtiveram do comando do barco ordem para pregarem o evangelho ao povo e trabalhavam todos os dias por obrigação da consciência na limpeza da casa flutuante. Fizeram amizades, mesmo os que odiavam a religião, que se fixou no seio dos Césares, mostrando a todos que Cristo não era somente guia dos que se diziam católicos, porém, o era de toda a humanidade. Não era pastor interessado em separações humanas, era sim personificação do amor que se irradia em todas as direções do universo. O grande barco ia em direção a São João d'Acre, lugar onde ficaram 11 dos seus discípulos a pregarem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e mais um dos seus amigos do coração seguiram para o Egito, em Damieta, e encontraram os soldados da Quinta Cruzada, da qual faziam parte homens, mulheres e crianças em uma verdadeira desorientação de comando. Francisco, quando viu aquilo, sentiu o pulsar das ideias, procurou o comando e pediu para que eles voltassem. A cruzada não tinha sentido, nem condição de avançar, principalmente naquele momento em que iria conversar com o sultão Camel e tentar interferir
nos seus conceitos sobre o Santo Sepulcro. Infelizmente, o fraude do Cristo não foi ouvido e a cruzada foi totalmente destruída, derrotada e espezinhada. Morreram milhares de criaturas que derramaram o sangue em troca da defesa do Santo Sepulcro, onde não existiam nem as ideias de Jesus. O sultão já tinha mandado cortar o pescoço de vários discípulos de Francisco para que o povo sentisse a sua força e o seu poder. Era uma guerra obsessiva, movida por espíritos ignorantes, tanto de um lado quanto do outro. Francisco nunca apoiou guerra, jamais pegou em armas para matar, e o seu instrumento de guerra era a palavra. O seu quartel-general era Cristo e a sua defesa era o Evangelho do coração. Se tivesse de dar algum direito a alguém, daria aos muçulmanos, porque eram suas terras invadidas e eram ignorantes acerca do Evangelho que ilumina. A herança deixada para a Igreja Católica Apostólica Romana era a herança moral de Nosso Senhor, e a defesa que a Igreja, deveria fazer era a dessa moral, mas com o exemplo da própria conduta e não investindo sobre os direitos dos outros. Dentro de uma religião de amor não pode existir imposição de conceitos nem totalitarismo de ideias. Francisco foi o exemplo máximo de amor dentro de um mínimo de compreensão. E ele era consciente mais que todos porque estava lutando. E qual a finalidade da sua luta? Os frutos dos concílios feitos em nome de Deus e de Cristo eram quase sempre para estabelecer ordens de vingança, manter a prepotência e matar quem não pensava como os representantes da igreja autoritária. Quem fazia essas leis eram homens de grande inteligência e de vasta experiência no campo da teologia. Francisco era mas só com Deus. A graça de Deus dera-lhe uma multidão na mesma sintonia do amor para acompanhá-lo, entregando a vida se fosse pedida, para que a verdade tivesse condições de libertar as criaturas tocadas pelas emoções dos seus ideais. Deus é Deus de todos os seus filhos. Por que investir uns contra os outros? De que lado estaria ele se seu amor se dividisse como o sol e a chuva? O Cristo veio como agente direto do Senhor para fazer os homens compreenderem a intensidade dos direitos de cada um. Na grande fraternidade cósmica, Francisco via e sentia a presença da morte a rondar os guerreiros por todos os lados. Estava como uma bandeira de paz no meio de uma guerra que, sabia ele, era um escândalo. No entanto, Jesus dizia que era necessário o escândalo, mas ai daquele que se escandalizasse. A comunidade franciscana já compreendia e tinha certo domínio sobre as forças interiores alcançado no exercício das virtudes evangélicas. Francisco obteve permissão dos dirigentes católicos para atravessar as fronteiras, onde os inimigos eram implacáveis. Os serracenos, na fúria do ódio contra os cristãos, destruíam-nos como animais, não tinham o menor respeito pelo ser humano, mormente aqueles que não fossem de sua religião. Os sentimentos atravessavam o tempo, no mesmo nível de ferocidade nos seios das religiões, e o espírito atrasado, se fosse levado para planos superiores, é de conceito comum que lá seria o que é. Ele, para onde for, carrega a sua inferioridade, e a alma iluminada certamente não foge à mesma lei. Francisco teve desassombro de ir ao encontro do sultão Meleque el-Camel com um dos seus discípulos, pela autoridade que o amor lhe conferia. Era verdadeiramente um instrumento do amor. Os seus sentimentos eram como pistilos e a sua inteligência estames da vida que o tempo encarrega de fecundar na consciência. E eis que a alma, enriquecida nessa simbiose divina, levanta todas as forças para Deus como mãos espirituais, e o verbo executa com outra dinâmica de sons. Nesse arrojo de elevação, dá para entender que existe a felicidade, e quem respira nesse ambiente, como os santos sabem fazer, desperta para a realidade de Deus, porque começa a conhecer a verdade e ela a libertar as criaturas. Francisco era, por excelência, o medianeiro do Cristo. Deixava na sua ternura incomparável transparecer a própria feição do Mestre. O sultão foi avisado de que 2 frades desejavam falar-lhe sobre paz e que um deles era Francisco de Assis, famoso cristão que viera da Itália, senão de Roma, para encontrar-se com Sua Alteza. Camel, no momento, teve ímpeto de prendê-los. No entanto, a ideia foi fugindo de sua agitada mente e fê-lo entrar em uma luxuosa tenda onde músculos servidores estavam de guarda. Francisco era o Evangelho do Cristo e o sultão era, no todo, as ideias de Maomé, onde reinava o Alcorão. Parei por aqui.
o que a gente percebe nesse contexto aqui, a moral de Francisco, mais uma vez falando alto, né? Veja bem, ele precisava escolher os discípulos que iam seguir com ele até o Oriente, para conversar com o sultão que estava lá no meio daquelas cruzadas. Ele avisou a turma da cruzada que, olha, isso aí vai dar errado, o pessoal não deu ouvido para ele. Ele nunca embanhou uma arma na mão para entrar na guerra a favor de uma equipe A ou B. Ele sempre tentou apaziguar, unir as pessoas, mas as pessoas não ouviam ele, as cruzadas permaneciam, pessoas morriam por falta de ouvir a voz do coração, a voz da paz, a voz do amor, né? E isso serve para os nossos dias. Nós não ouvimos o amor, então nós acabamos indo para o lado da dor. Francisco nada mais é do que a representação do amor. Ele mostra para a gente que a igreja que Jesus quer que seja reerguida é a igreja do amor, não é a igreja da posse, de tomar o que é dos outros, de ser prepotente, de ser ganancioso, de ter, mas sim, Francisco quer que nós tenhamos dentro de nós a importância do ser e não da gente ter, né? Ser e ter são verbos muito bem diferentes aí um do outro. Então, que nós aprendamos aí através desse contexto como é importante você ter a moral através do amor, das virtudes, dos princípios e não da força. A força, como em alguns lugares é necessário para a proteção, mas não para a agressão, não para dominar o outro, apenas para conter o mal. Às vezes é necessário uma força, até nos planos espirituais mais superiores, nós temos notícias de que para proteger colônias é necessário essa questão dos guardiões que utilizam inclusive armas com força de energia, né, tipo choque, para que os espíritos inferiores permaneçam afastados. Então a força que é utilizada é para conter e não para avançar, para dominar, para manter outras pessoas em cativeiro. Isso daí, para os espíritos superiores, isso não é bem-vindo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o que está no nosso evangelho, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós não devemos ser coniventes com o mal, nós não devemos fazer o mal, nós devemos conter o mal. Então, violência só vai gerar violência. Se nós conseguirmos manter afastados aqueles que querem e desejam e que querem fazer o mal para nós de uma forma mostrando o outro lado, como Jesus disse, né? Eles, ou até nós mesmos, né? Somos inferiores, caímos no erro de fazer o mal a alguém ou alguém vem fazer mal a nós, a gente só pode ser contido ou conter através do outro lado, mostrando o amor. Esses dias eu vi um vídeo, achei muito interessante, né? Eu não sei até onde é real ou não, porque eu sou Santo Tomé, mas o vídeo estava dizendo assim, era um assalto, vocês devem ter visto, tá rodando muito a internet essa semana, quem vive na internet deve ter visto. E não é daqui do Brasil, né? Não sei de onde que é também, não me ative a isso, eu só me ative a mensagem. Um assaltante entrou numa loja e começou a agredir o proprietário da loja. Ele estava com uma criança do lado. A criança estava chupando um pirulito. E enquanto o agressor batia, né, no proprietário da loja, exigia um dinheiro, e o dono da loja tentando pegar o dinheiro do caixa e tal, aquele momento de violência ali, a criança chupando o pirulito, só vendo tudo quietinha ali no canto dela. Quando você menos espera, ela tira o pirulito da boca e oferece ao ladrão. O ladrão cai em si, né, naquele momento, do tipo, poxa, eu tô ferindo uma pessoa e ela tá me oferecendo um pirulito, o que ela tinha para oferecer, né? O melhor que ela tinha naquele momento era o pirulito. E ela ofereceu assim, tão natural, não que o cara tivesse olhado para a criança, mas a criança do tipo assim, toma para você, né? Num ato de amor. E aí o ladrão se quebra todinho, devolve o dinheiro e vai embora. Então, assim, a gente só percebe que algumas guerras que existem, alguns conflitos que existem entre pessoas, só se é resolvido através do amor. Aí a gente fala assim, nossa, mas ali
aquele momento, ele podia ter matado, tal. Ele podia, mas não fez. Né? Ele podia ter agido de violência com a criança, inclusive, mas ele não fez. Num desequilíbrio do ser humano, ele estava ali fazendo um assalto, ele estava roubando, ele estava causando um escândalo. Mas vai saber o proprietário da loja se ele não tinha necessidade de passar por uma situação daquela, porque nada acontece por acaso, para aquele cara amadurecer algo que lá dentro dele talvez estivesse mal resolvido, de outras encarnações talvez, ou até daquela. Vai saber se ele não era um cara que no comércio explorava as pessoas com o valor dos produtos. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo de ser. Mas Francisco, apesar de toda a maldade que tem no mundo, apesar de todo o risco que ele corria de estar no meio de uma guerra, ele foi para levar amor. Então, vejam bem, tem um outro filme que eu assisti, o da minha memória que me trai. Era um soldado, só esqueci o nome do filme, gente. Era um soldado que ele se inscreveu para a guerra, porém ele não queria usar arma, né? Então ele levou a Bíblia. E aí ele começou a resgatar todo mundo ficava tirando barato da cara dele, né? Você não vai pegar na arma? Ele falou, não vou. Mas você vai pra guerra sem arma? Ele falou, não, mas eu não quero, eu não vou atirar no meu irmão, o outro que tá lá do outro lado é meu irmão, tanto quanto vocês, eu não vou atirar. E aí, mas se você não atirar, os caras vão atirar em você, você vai morrer. Não, mas eu não vou atirar. E aí ele usava a Bíblia, ele só ficava orando, né? E cai muito nas reuniões mediúnicas, assim, que tem aquele médium que fala assim, eu não sirvo para nada, eu só fico aqui orando. Olha só como é importante orar. No meio da guerra, soldados que eram baleados, soldados que passavam pelo combate, ele ia lá resgatar os soldados machucados, através da fé que ele tinha, através das orações que ele fazia, através do amor que ele possuía, ele começou a resgatar um por um dos soldados, ele não foi deixando nenhum para trás. Todos que ele pôde resgatar, ele salvou um monte de vida desse jeito, sem uma arma na mão, sem dar um tiro, apenas com amor. Então, e isso é fato verídico, foi feito baseado em fatos reais, o filme. Então, a gente sabe que é complicado, muito complicado, né? Não é fácil nos dias de hoje, tamanhas violências que a gente enfrenta, a pessoa chegar lá e oferecer uma flor num lugar onde está tendo tiroteio. A gente sabe que é complicado. Mas não é impossível, não é impossível. E isso aí eu sou São Tomé e eu acredito que não seja impossível. Você resolver situações através de uma boa palavra, de um bom entendimento. Os relacionamentos, eles existem, todos eles, para que a gente chegue no comum acordo, na compreensão, na empatia ao próximo, que a gente realmente desenvolva pelo próximo o amor, que a gente olhe para o próximo como a gente gostaria de ser olhado por ele. Que a gente tenha amor, que a gente tenha carinho pelo próximo como a gente gostaria que ele olhasse para a gente. Então, o Francisco, ele traz esse leque de oportunidades da gente refletir de como resolver situações sem se envolver nos conflitos, sendo ímpar, né? Nem sou de um lado, nem sou do outro, eu estou aqui para apaziguar. Então, eu vejo o comportamento de Francisco, um cara neutro diante das situações e, ao mesmo tempo, ele está atuando. Só que ele está atuando no campo que as pessoas desconhecem, que é o verdadeiro amor. E aí tem até o exemplo, né, que ele dá aqui, na questão de escolher os discípulos. Vejam bem, a gente fica, às vezes, com dedos, né, de ter que falar alguma coisa para as pessoas. A gente fica sempre naquela, dependendo daquilo que eu falar, vai criar um melindre, né? Tem pessoas, eu sou mais explosiva, às vezes eu falo, o meu tom de voz, não é nem o que eu falo, mas o meu tom de voz às vezes sai assim, meio atravessado, as pessoas levam para outro lado. Antigamente eu ficava me justificando, né? Quando eu falava alguma coisa que eu via que a pessoa interpretou do jeito dela lá, que, a Patrícia foi ignorante comigo. O meu tom de voz, ele é ignorante. Eu fui professora há 32 anos, então eu falo muito grosso, eu falo muito altivo, né? Muitas das vezes é assim o meu comportamento. Então, dependendo de como sai o tom de voz, a pessoa acha que eu fui ignorante com ela. A minha intenção não é de ser ignorante, mas a forma que sai fica parecendo. E antigamente eu ficava, não, você entendeu errado, não é nada disso, sabe? Não é isso que eu quis dizer. Piora. Quanto mais você se explica, piora. Então eu aprendi o seguinte, eu falo, entendeu errado? Tá bom. Aí eu solto uma piadinha depois e a pessoa entender que aquilo ali não é sério, né?
Mas, se a pessoa quiser continuar entendendo daquela forma, eu deixo ela pensar do jeito que ela quiser. Eu não fico mais sofrendo com o que os outros pensam a respeito de mim, da minha conduta. Eu fico pensando aqui na minha cacholinha. Eu fiz com que intenção? A minha intenção foi de machucar? Ah, então, Patrícia, vai lá e se desculpa. Ah, a minha intenção não foi de machucar? Então, Patrícia, consciência tranquila e deixa o outro pensar do jeito que ele quiser. É assim que funciona, porque quanto mais você se explica, já viram aquele casal que fica tendo DR dentro de casa, resolve alguma coisa aquilo? Eu já tive de horas e horas, eu já fiz pânico na vida das pessoas e eu sei que isso não leva a lugar nenhum. Você conversa 1 minuto ou conversa 10 horas, o efeito vai ser o mesmo. Por quê? Não é o que você fala que vai fazer a diferença, é o que você faz e o que a pessoa vai entender. Então, independente, você pode dar o melhor de você para a pessoa. Assim, 30 anos da sua vida uma pessoa, se você errar uma vez e ela não te perdoar, ela vai esquecer os outros 30 anos que você se dedicou a ela fácil, fácil. Então, é assim, é a tua conduta. Francisco ensina a gente a ter conduta. Nós vamos errar, vamos falhar, peça desculpa. Tua consciência está acusando que você errou, vai lá e peça desculpa. Faça as pazes com o seu inimigo enquanto você está na frente dele. Agora, se na tua intenção não foi fazer o mal, você estava tentando até ajudar, fica de consciência tranquila e cada um carrega a sua cruz, ué. Fazer o quê? Né? Você não pode estar dentro do coração dos outros. Então, Francisco, ele não se deixa abalar com o coração de ninguém. Ele está neutro. Ele está ali para ajudar. Quer receber ajuda? Beleza, eu estou aqui para isso. Você não quer receber ajuda? Beleza, eu estou aqui para isso também. Mas eu não vou me desdobrar por tua causa. Vou fazer o possível. E assim somos nós nos relacionamentos. Nós vamos fazer o nosso possível. Só que nós não somos Francisco de Assis. Muitas das vezes vai bater o exemplo que ele deu no início, a questão do melindre. Muitos de nós vamos ter melindres até pelo que fala, pelo que ouve, e isso a gente tem que ficar atento, que é uma brecha e tanto para uma obsessão. Toda vez que você fica melindrado, aquilo ali fica remoendo dentro de você, seu padrão vibratório abaixa, suas energias começam a ficar negativas, e os inimigos que estiverem por perto, que você não vê, fala, oba, hoje ela tá revirada, então hoje eu fico do lado dela. Hoje eu vou perturbar ela e perturbar quem tá perto, porque quanto mais energia ruim, mais eu me sustento com isso. Então cuidado com o melindre, cuidado quando você for tentar apaziguar a situação, você não tomar partido, né? Nós somos ímpares, nós temos os nossos problemas para resolver. O problema dos outros a gente pode ajudar, auxiliar, mas a gente não pode se envolver. Caso contrário, isso aí agrava, inclusive, a nossa própria encarnação.